Amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, um ótimo sábado para todos nós. Bem, neste vídeo vamos falar de 4 partidas que teremos hoje no Campeonato Brasileiro e que envolvem equipes as mais diferentes, algumas delas levando para dentro de campo uma espécie de alinhamento entre superação e o trato refinado da Redonda, equipes que vivem momentos muito difíceis no Campeonato Brasileiro e também, ao menos, uma equipe que, de certa forma, está devendo muito para aquilo que se espera dela, que no caso é o Palmeiras. Bem, vamos começar pelo clássico de hoje, que vai acontecer no Rio entre Vasco e Flamengo, que é um dos maiores clássicos do Rio, do Brasil e da América Latina. Um clássico para o qual o Vasco vai levar um pouco do seu desespero, um pouco de incógnita em relação ao que vai ser a sua escalação. A gente sabe que o Alexandre Gracieli, que era o técnico da Sub-20, tem dificuldade para montar a sua equipe. O Vasco que demitiu o Ramon e que até agora divide opiniões sobre esta decisão. Ramon era um técnico, era uma pessoa que tinha um entendimento profundo sobre o momento institucional do clube. Dificilmente um técnico que venha de fora neste momento vai conseguir entender o que é este momento do Vasco como o Ramon entendia. Agora, o Ramon ele não estava agradando em função de colocar muita equipe jogando na defensiva, jogando lá atrás, protegendo muito a sua defesa e não tendo um jogo mais criativo. Jogo criativo que é essencial que o Vasco tenha, o Vasco possua, para que a bola chegue no seu artilheiro maior, que é o Germancano. O Germancano é aquele jogador que precisa de pouquíssimas bolas para conseguir fazer o gol. E até em função de não estar fazendo gols, a gente consegue entender que esse jogo do Vasco não é nem um pouco criativo. Sem Ramon, com Alexandre Gracieli, o fato é que o jogo do Vasco precisa fazer com que a bola chegue no Germancano. Então essa dificuldade do Vasco hoje, essa dificuldade de fazer com que um tipo de jogo aconteça, fazer com que o jogo criativo aconteça, porque de fato ele não estava acontecendo nas últimas partidas, esse Vasco hoje, tudo vai ficar muito mais difícil para a equipe, até em função do adversário que terá no jogo, que é o Flamengo. Este sim, Flamengo, foi uma das equipes brasileiras que mais se superaram ultimamente, foi, a meu ver, um dos símbolos do que pode ser a superação no futebol brasileiro no mês passado, sobretudo na competição internacional, na Libertadores. Esse Flamengo que conseguiu honrar muito as suas tradições no grande jogo que teve contra o Palmeiras, em que o clube mostrou a força do ninho do urubu, mostrou a condição de que craque Flamengo de fato faz dentro de casa. E é interessante olharmos hoje para a escalação que o Flamengo vai entrar, a provável escalação do Flamengo contra o Vasco. A gente vai ver provavelmente nomes como do Hugo, Natan, Mateuzinho, garotos que vão jogar ao lado de jogadores como Thiago Maia, Gerson, Diego, Bruno Henrique, por exemplo. Então a gente percebe, é interessante, né, a gente olhar para esses nomes, olhando para a escalação, é como se esses nomes ganhassem ainda mais notoriedade, o nome desses garotos. É como se eles ganhassem uma importância ainda muito maior do que eles já têm. É como se o nome deles ficasse ainda muito mais importante diante, por estarem na companhia desses outros jogadores. E dentro de campo, o que a gente percebe é um pouco isso. O Flamengo hoje é um exemplo de equipe que consegue fazer essa transição da base para o profissional, porque quando essa garotada joga do lado dessas feras todas, essa garotada não está conseguindo fazer feio, pelo contrário, está fazendo muito bonito. Então, hoje o Flamengo é um exemplo de transição interessante e, nesse sentido, vamos aplaudir o técnico Domenech Torrent também. Por quê? Porque ele vinha sendo muito criticado, inclusive não só pela torcida, né, mas por setores da mídia, de forma até exagerada. Então, acho que esse técnico espanhol está conseguindo fazer com que a torcida flamenguista tenha um pouco do orgulho que sentiu do seu clube, da sua equipe, na temporada passada com o português Jorge Jesus. Então eu acho que o Flamengo hoje tem tudo para fazer o seu jogo funcionar, vai enfrentar um Vasco provavelmente muito recuado, mas mesmo assim acho que hoje o jogo vai ser provavelmente muito mais posicional do que em outras situações, e precisa ser assim até para furar o bloqueio defensivo vascaíno, e acho que o Flamengo sim, tem tudo para fazer o seu jogo acontecer. É favorito? Sim. É favorito para vencer o jogo. Vai vencer? É o campo que vai dizer. É sempre o campo que diz quem é o favorito. É sempre o campo que diz quem é o vencedor. O favorito sempre se favorita dentro de campo. Ou não. Bem, nós vamos ter hoje também um jogo, um outro clássico importante, que é o clássico entre Palmeiras e São Paulo,
clássico no qual o Palmeiras tem aí tem de novo uma oportunidade para fazer com que o seu jogo se mostre mais encantador, se mostre mais protagonista. É necessário que o Palmeiras comece a entender, que o técnico Luxemburgo comece a entender que o elenco do Palmeiras cobra um tipo de jogo mais protagonista, né, com a equipe se assenhorando um pouco mais do setor de ataque. O Palmeiras precisa jogar mais no ataque. É um absurdo o Palmeiras jogar tanto nessa coisa de transição do jogo, de querer apenas velocidade, de usar o jogo da velocidade. Esse jogo, hoje em dia, ele muitas vezes consegue ser muito bem marcado. Então, esse Palmeiras, por um lado, vai encontrar uma equipe que é o desespero São Paulino em campo, né? Esse desespero São Paulino vai atuar, Desespero São Paulo em parte 2, vai atuar novamente com a sua garotada, a garotada que foi escalada não pelo Diniz, mas pela direção do São Paulo, os dirigentes do São Paulo que escalaram o time contra o Atlético Goianiense, deu certo, os dirigentes do São Paulo que vão manter essa escalação hoje contra a equipe do Palmeiras, é provável também que dê certo, não sei, mas vai ter um rival difícil pela frente. Bem, o interessante de notarmos é o seguinte, se o Palmeiras jogar muito na defesa contra o São Paulo, corre riscos. Porque, veja, se a gente pensar o contexto do São Paulo hoje, é possível afirmarmos o seguinte: para os dirigentes do São Paulo, vai importar muito mais a forma como o Tricolor vai jogar do que propriamente o resultado. Para a torcida não, a torcida quer a vitória, mas para os dirigentes do São Paulo, é muito provável que a forma como a equipe joga contra o Palmeiras importe bem mais do que o resultado. Ou seja, a garotada tem muito menos a perder hoje se tentar vencer o Palmeiras, tentar atacar o Palmeiras, do que o contrário. Então o Palmeiras precisa ter muito cuidado, tem que fazer o seu jogo mais protagonista acontecer, tentar se assenhorar do campo de ataque, porque se não fizer isso, corre riscos contra o São Paulo. Corre riscos contra o São Paulo da direção do São Paulo, não do Diniz, que virou uma espécie de fantoche ali nas mãos dos dirigentes. Então, acho que é um jogo interessante e o Palmeiras precisa ter muito cuidado no jogo de hoje, porque senão pode se dar mal dentro de casa contra o Tricolor. Bem, favorito, de novo, o campo que vai dizer quem é o favorito. O Galo Mineiro, e que, a meu ver, tem recebido aí muitas críticas depois do jogo contra o Fortaleza, acho que um pouco injustas ou mal dimensionadas. Por quê? Porque o Galo não foi mal só por causa das suas individualidades, não foi mal, talvez porque o São Paulo devesse escalar um ou outro jogador. Aliás, a escalação deverá ser a mesma para o jogo de hoje, provavelmente. Mas o Galo não foi tão bem por causa do adversário que encontrou dentro de campo. Uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro. E não é uma das melhores equipes hoje porque venceu o Galo com 10 homens em campo. Muita gente hoje tem pontuado já a grandeza desse Fortaleza, como esse Fortaleza é uma boa equipe. Aqui neste canal, a gente falava isso antes daquele jogo. A gente falava antes daquele jogo, o quanto seria difícil para o Galo. Eu mesmo vi programas de TV falando das facilidades que o Galo teria. Como assim? Não entendem? Não estão vendo o Fortaleza jogar? Esse Fortaleza, né, que vai ter hoje também um jogo interessante aí, em que pode fazer o seu jogo de muita inteligência funcionar novamente, né, mas vamos falar daqui a pouco sobre isso. Acho que o Galo pode sim vencer hoje esse Goiás, até porque o Goiás também leva o seu desespero para dentro de campo. O Goiás está fazendo de tudo para voltar para a segunda divisão. De tudo. O Goiás simplesmente é uma equipe hoje de segunda divisão, esperando a primeira divisão acabar para voltar para o seu lugar, que é a Série B. Infelizmente, e olha, fez investimentos para continuar na Série A. Os investimentos que fez, os reforços que trouxe, foram reforços interessantes que fariam o Goiás ficar na Série A. Mas a direção do Goiás, para vocês terem ideia, chamou a organizada para fazer uma palestra motivacional para os seus jogadores. Aí fica muito difícil. Ainda que dê certo no jogo de hoje, isso não costuma dar certo por muito tempo. Imagina a cabeça do jogador do Goiás. Se eu perder, aqueles caras poderão entrar novamente no centro de treinamento para fazer o quê? Na palestra motivacional, os caras já me xingaram. Imagina agora o que vai acontecer. Então imagina a cabeça do jogador do Goiás nesse jogo contra o Galo. O Galo pode tirar vantagens disso. Pode tirar vantagem. Acho que se o São Paulo repetir a escalação, ainda assim esse Galo pode tirar vantagens hoje. Esse Galo é uma excelente equipe. Aquele resultado não foi por acaso, enfrentou um grande adversário. E esse Galo tem condição de voltar a vencer hoje e voltar a ficar tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que pode sim vencer esse Goiás. Tem tudo para que isso aconteça. Agora, tem que construir essa vitória também dentro de campo. E o Fortaleza,
que foi o principal responsável pela derrota do Galo. O Fortaleza que fez uma partida fantástica contra o Atlético Mineiro, fantástica, de superação incrível, mostrando muito o que é o futebol brasileiro, que em momentos difíceis precisa se apegar também às superações. Esse Fortaleza hoje é uma das melhores equipes, não do Ceará, não do Nordeste, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Se a gente olhar para o elenco do Fortaleza, que é um dos elencos mais baratos, é o mais barato hoje do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar, por exemplo, para a forma como essa equipe joga, para a inteligência com que essa equipe joga, o Rogério Ceni empoderando os jogadores ali, os mais diversos jogadores. O Ronald hoje deve jogar no lugar do Felipe. Uma pena que o Felipe não vai jogar. Uma pena que o David não vai jogar. Eu falara antes que era interessante que a torcida confiasse um pouco mais no David. E ele fez o primeiro gol contra o Galo no jogo passado. Infelizmente ele não vai jogar. Acho que esse jogador vai crescer muito, muito, muito no Fortaleza. Muito. E o Yuri César não tem a mesma condição do David de compor o meio campo. O David tem essa condição tática interessante, que às vezes ele compõe, ele volta, compõe muito, ele fecha muito bem ali pelo meio. O Yuri César não tem ainda essa qualidade toda, mas ele está aprendendo isso, está aprendendo a fazer isso. E os dois são ponteiros. O Yuri César funciona ainda melhor como atacante do que o David, que consegue ser atacante e consegue às vezes ser meio campista. Mas o Yuri César está aprendendo a fazer esse trabalho também deve evoluir muito com o Ceni, já está evoluindo muito com o Ceni. Agora, quando a equipe não tem, o técnico não tem um jogador que faz as mesmas funções, ou o técnico orienta esse jogador para que ele aprenda cada vez mais algo que está acontecendo, ou o técnico às vezes muda um pouco o modelo, muda um pouco algumas funções que os jogadores vão exercer dentro de campo. O Ceni sabe fazer as duas coisas. E o Fortaleza do Ceni vai ter hoje como rival um time que, a meu ver, é um dos mais fracos do Campeonato Brasileiro. É outro time que está a caminho da Série B e porque não consegue, as coisas não funcionam no Curitiba. Não vai, as coisas não vão para frente. O jogo não acontece, as transições são muito lentas. Então tudo indica que esse Curitiba vai continuar muito tempo ainda, por muito tempo, na parte de baixo da tabela e que volte para a Série B. Então, agora, o Fortaleza é favorito? De novo, favorita dentro de campo. Durante o jogo, acho que tem tudo para ser o favorito e tem tudo para vencer essa partida pela forma como a equipe do Ceni joga, tanto dentro de casa quanto fora de casa, do mesmo jeito, com inteligência, sabendo se apropriar dos espaços, sabendo atacar os espaços e sabendo construir sua vitória com coragem, dignidade futebolística e muito protagonismo. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir até o final. É isso.